A entrevista do dia. Nossa entrevista do dia hoje é com a cientista política, doutora Priscila Lapa. Boa tarde, doutora. Cadê a doutora Priscila? Tudo bom com a senhora? Pronto, deixa eu ver se está ok agora. Doutora, e a senhora está nos ouvindo bem? Pronto, deixa eu só consertar aqui, agora sim. Sobre esses protestos, doutora Priscila Lapa, a gente viu a esquerda indo para a rua com a proporção bem menor do que os movimentos do dia 7, não é? Sendo que quando a gente vai para as pesquisas eleitorais, a gente vê o contrário. E aí as pessoas automaticamente começam a fazer essas comparações. Dá para comparar? Uma coisa tem a ver com a outra, doutora? De certa forma, não, né? Porque é só a gente pensar assim, que nem todo mundo que apoia ou desaprova um governo tem disposição de ir para a rua, né? As pessoas estão, nesse momento, muito focadas nas coisas do seu dia a dia. A gente viu aí a retomada das atividades econômicas acontecendo, muita gente realmente com esse foco em gerar renda, em gerar, né, correr atrás daquilo que ficou pendente na pandemia, né, podendo aumentar aí as vendas. E as próprias pessoas muito cansadas da discussão política. Eu acho que essa variável aí, ela tem que ser considerada. Sim, outra coisa importante que a gente tem que observar é que uma manifestação convocada por quem está no poder, ela tende a ter uma estrutura melhor para que você ofereça transporte, para que você ofereça, consiga inclusive aliados que possam bancar essas ações no sentido de nenhuma manifestação de rua dessa tem que ser gratuita, né? As pessoas têm noção disso, que tem alguém que financia os carros de som, alguém financia as bandeiras, aquilo tudo não é uma coisa exatamente espontânea e orgânica nem de um lado nem de outro, né? Então, quer queira, quer não, a do 7 de setembro, ela foi construída com muita antecedência, com várias visitas que o presidente fez em várias regiões do Brasil. Ele contou com o apoio de lideranças religiosas, de empresários, enfim, toda uma estrutura que foi montada para que aquilo funcionasse. Isso não significa que foram manifestações fracas ou que não tiveram uma representação de um sentimento de uma parcela da população. A oposição, por sua vez, além dessa questão da estrutura, né, não ter essa estrutura tão bem montada quanto teria se tivesse à frente a liderança, quem tivesse convocando. Imagine, se aqui quem estivesse convocando a manifestação fosse o próprio governador ou o prefeito da capital, ou se juntassem vários prefeitos para fazer isso, com certeza a estrutura seria outra, né? Mas, além disso, a esquerda tem um problema, na verdade não é a esquerda apenas. As oposições ao presidente Bolsonaro têm tido uma dificuldade de entendimento que faz com que alguns manifestantes digam essa passeata é de esquerda. Mesmo eu sendo contrário ao presidente Bolsonaro, eu não sou de esquerda, então eu não vou. E, por outro lado, outros manifestantes que são de esquerda digam, nessa manifestação vai ter a presença de pessoas que criticam a esquerda e, portanto, eu não vou poder participar dela, já que eu sou alvo das críticas desse político ou desse partido ou dessa liderança. Então, acaba que tem uma divisão aí estrutural, natural, dessas forças políticas que hoje fazem oposição ao presidente Bolsonaro. Então, é muito difícil você reunir essa ilusão de que vai ter uma ampla frente, que de repente vai se mobilizar e que vai lotar as ruas. Isso dificilmente vai acontecer, pelo menos no contexto atual. Isso já aconteceu no Brasil. A gente viu no Brasil recente, no impeachment de Dilma, houve a união de várias forças políticas que não caminhavam juntas, mas que estavam sintonizadas no sentimento de interromper aquele mandato. Quando isso acontece, quando essas condições elas se alinham, você consegue ter uma massificação nas ruas, e essa massificação nas ruas pressiona Brasília, pressiona os tomadores de decisão. E a gente parece, de fato, ainda não ter essas condições claramente colocadas no cenário político brasileiro atual. Então, é possível que essas manifestações continuem acontecendo, mas com essa dispersão de lideranças, com essa dispersão de quem comanda, de quem convoca, e, consequentemente, não tendo a força e o poder que teve, por exemplo, como eu falei, o exemplo da ex-presidente Dilma, e que tem hoje o grupo que apoia o presidente Bolsonaro. Professora Priscila, o Ciro Gomes tentou ir lá para Paulista, chegou aí, na verdade, mas aí houve até confronto entre apoiadores do Ciro e apoiadores do PT. Há ainda essa divisão, né, na própria esquerda, entre aqueles que defendem a candidatura do Ciro e aqueles que chamam o Ciro de traidor. Isso também atrapalha, né, esses movimentos? Atrapalha. É como se fosse assim, o que está em jogo
não é apenas por uma parcela dessa oposição, o que está em jogo é retirar o presidente do comando, já que entendem que ele não tem feito um bom governo, ele não tem tido a responsabilidade que deveria ter, etc. Outra coisa é a discussão eleitoral. E quando essas duas coisas estão se misturando, fica difícil você perceber, porque existe um projeto político eleitoral de Ciro, existe um projeto político eleitoral do PT em curso, do mesmo jeito que tem um do PSDB, tem outro de outros partidos. Então, fica difícil você dizer para essas pessoas, não, abra mão, né, da sua liderança, do que você pode arrecadar eleitoralmente, né, angariar em termos de imagem, de popularidade, em nome da causa que é maior. Isso ainda não está posto dessa forma no cenário. Os projetos individuais estão prevalecendo sobre esse sentimento coletivo de uma oposição que é grande, que não é pequena, que o governo nunca deve subestimar, apenas olhando para o número de pessoas e manifestantes nas ruas, mas que tem essa divisão, e a divisão, ela sim favorece claramente a presença, a imagem, a tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro. Em relação a Ciro, ele tem essa controvérsia. Se na esquerda ele é muito identificado como alguém que historicamente militou na esquerda, isso ele não pode negar, tem um histórico, um legado. E aí, quando ele vai para a direita, o pessoal da direita olha para ele com desconfiança, dizendo, tu estás fazendo o que aqui? Porque você nunca foi daqui, as suas ideias, a sua conexão de projetos sempre foi com a esquerda. Por outro lado, quando ele está na esquerda, como ele faz duras críticas ao PT, como ele vem nos últimos anos, né, se afastando fortemente a sua imagem da imagem do PT, e o PT é uma das principais forças, né, de esquerda, as pessoas olham para ele com desconfiança, o que é que ele está querendo, onde é que ele está querendo chegar. Então, esse posicionamento um pouco dúbio que acaba hoje de uma imagem que está sendo recolocada, reposicionada, causa essa estranheza. Isso não significa necessariamente que ele é alguém inviável. Ele tem uma pontuação aí nas pesquisas que não é grande ainda, mas tem muito mais a ver, por sinal, eu acredito, com memória, né? Essas intenções de voto nesse momento, elas têm muito mais a ver com o que as pessoas lembram, recordam, conhecem, do que propriamente com o desejo de votar em alguém, né? Então, ele tem aí uma memória positiva, uma memória que ele resgatou da última eleição, mas que para que ele cresça eleitoralmente, outros movimentos vão ter que ser feitos, né? E aí ele acaba sendo, no ponto de vista de uma candidatura mais à direita, ele é um estranho, mas também na esquerda hoje ele soa como alguém que destoa, de certa forma. Então, ele precisa encontrar um caminho aí de se reconectar. E o caminho para ele, ou para qualquer outro candidato, é se conectar com o sentimento majoritário do eleitor. Em vez de partir do candidato para o eleitor, é entender o que o eleitor está querendo e saber se posicionar. Muito bem. Saindo agora do contexto desses protestos, dos atos em si, que nós acabamos de avaliar, deixa eu trazer a discussão aqui para Pernambuco, porque é óbvio, ainda estamos um pouquinho longe das eleições, um ano, mas as pessoas seguem comentando e à medida que vai se aproximando, segue se desenhando os cenários aí das possíveis candidaturas, né? Por exemplo, o sucessor natural do Paulo Câmara em Pernambuco seria o Geraldo Júlio, que já há algum tempo vem se posicionando aí contrário à possibilidade de ser candidato, e o PSB, desde Eduardo Campos, implantou um modelo de lançar nomes desconhecidos para a disputa. Foi assim com o próprio Geraldo e com o Paulo Câmara também. A senhora acredita que, na Frente Popular, por exemplo, o candidato deve sair desse anonimato, de alguém que está sendo menos esperado, ou vai ser um daqueles que estão nesse circuito aí, acompanhando o governador pelo sertão, por exemplo, e nas viagens que ele faz? Veja, Paulo Câmara tem hoje esse desafio, né? O PSB já lançou em outras ocasiões, em outros contextos, o próprio Paulo Câmara e Geraldo Júlio como alguém que não eram candidatos naturais naqueles contextos. Eles eram alguém que eram muito próximos a Eduardo Campos, tinham uma confiança pessoal do governador, tinham um relacionamento profissional com ele, já da época do Tribunal de Contas, e eram técnicos que prestaram serviços às gestões de Eduardo. Então, ele fez essa opção por um perfil, entre aspas, mais técnico, inclusive como uma alternativa de não contrariar nenhum dos aliados, porque qualquer escolha que ele fizesse, diante da grande gama de aliados que ele tinha, ele estaria podendo preterir alguém e isso causar um problema político, uma desagregação no palanque. Então, a fórmula de se fazer isso, o PSB já conhece. Como é que ele faz para sacar dos seus quadros técnicos alguém que possa construir um perfil executivo
e possa lançá-lo como candidato. Agora, lembrando que o contexto de hoje não é o mesmo contexto em que Eduardo fez isso, e a liderança forte, né, proeminente de Eduardo Campos não é a mesma de Paulo Câmara, que é alguém que tem um pouco menos perfil de líder do que tinha, né, o seu antecessor. Então, ele conhece como fazer e tem a vantagem, aquela história que a gente não pode esquecer, da vantagem de quem está no poder, de poder retardar um pouco mais o debate eleitoral como forma de segurar seus trunfos, de se lançar imediatamente um candidato, automaticamente aqueles que tinham pretensões e que não vão ser os escolhidos podem automaticamente migrar para outro palanque. Então, e se a gente for olhar do ponto de vista da estratégia política de construção de alianças, está no tempo certo, dá perfeitamente tempo de aparecer um nome que seja consenso minimamente entre as lideranças e que possa ser trabalhado ao longo desse tempo como o sucessor. Lembrando que o governo estadual tem hoje uma rejeição grande, não tem uma aprovação significativa, ele vai precisar reverter a avaliação negativa e, ao mesmo tempo, trabalhar o nome dessa liderança, o que não é uma missão impossível, mas é uma missão, o desafio certamente para 2022 é maior do que foi em eleições anteriores, inclusive olhando para o cenário dos adversários. Os adversários antes estavam muito mais sem opções, e 2018 foi claramente uma opção da escolha de Armando Monteiro como candidato, por falta de opções, de nomes, de novas lideranças e tudo mais. E esse não é o cenário de 2022. 2022 tem agora a proliferação de lideranças que são eleitoralmente testados, né, que são prefeitos, gestores, pessoas novas, com renovação de ideias, com perfil político diferente do que tradicionalmente a gente encontrava no Estado e que podem, sim, né, ter projetos eleitorais viáveis. Então, ele tem tempo ainda, o PSB, de escolher esse nome, de formar esse nome, mas ele não pode perder agora o time, porque o bloco da oposição já está na rua e, claro, a oposição está cumprindo o que a oposição tem que fazer mesmo, sair o quanto antes para fortalecer o nome, se for o nome do interior, como é o de Miguel Coelho, se tornar conhecido na região metropolitana, se for da região metropolitana, se tornar conhecido no interior. Agora, tem uma questão importante que a eleição de Bolsonaro também trouxe no contexto político local, Isso. que é quanto antes você trabalha a pré-campanha, se você tem boas estratégias de pré-campanha, você tem muito mais chance. Então, os espaços estão sendo ocupados nesse momento, no noticiário, na agenda, né, da imprensa local, com esses candidatos da oposição. Vai chegar uma hora que, se o PSB demorar demais nessa decisão, seja optando por Geraldo Júlio como um nome que não tem, tipo assim, você não tem como correr do projeto, porque você é o nome escolhido pelo grupo para se candidatar. Essa questão dele dizer que não vai, isso é reversível, a história já mostrou isso, que outras pessoas que diziam, que registraram em cartório, inclusive, que não seriam candidatos, se tornaram candidatos. Então, isso em política não se sustenta, pode mudar ainda, mas se ele não fizer isso no tempo certo, nem tão antes, nem tão depois, os espaços podem já estar totalmente ocupados e essa ocupação ser algo estrategicamente irreversível, né? Tem que agora acertar os ponteiros aí, né? Gilson Machado, doutor, é um candidato competitivo? Ou ele chega para atrapalhar, por exemplo, os planos do Miguel? Ou ele tem condição de brigar lá na ponta, sendo o candidato de Bolsonaro? Veja, é muito difícil, né? Porque Bolsonaro não tem uma boa aceitação aqui. No Nordeste, especificamente em Pernambuco, né? Tem, como eu falei, é um cenário de várias lideranças interessantes, assim, do ponto de vista de serem uma novidade. O eleitor tem mencionado muito isso, que quer pessoas novas. Então, veja só, você tem a opção de escolher alguém que já foi gestor de uma cidade, conhece muito de perto a dinâmica do eleitor pernambucano, ou alguém que parece apenas um executivo, parece alguém que não tem uma característica, uma identidade política própria, parece que é alguém que vai pegar simplesmente uma identidade de um governo, de um governante, vestir aquela camisa e lá disputar. Então, eu acho que para o perfil do eleitorado pernambucano, neste momento, para o contexto que a gente tem, eu acho que tem muito pouca chance de prosperar uma candidatura dessa natureza, com esse perfil. Não que o bolsonarismo não existe em Pernambuco, existe, é forte, tem muito jovem, tem ascendência em todas as classes sociais, mas enquanto o perfil de um gestor, a gente está falando de uma eleição para governador, né? Então, essa eleição para governador, ela tem uma característica diferente, né, do que tem, por exemplo, para deputado ou para prefeito. Muito bem, sempre dando um show de análise. Doutora Priscila Lapa, muito obrigado pela participação. Bom início de semana para a senhora e até a próxima, viu? Até a próxima, um grande abraço e eu estou sempre à disposição. Pronto, conversamos com a doutora Priscila Lapa aqui no programa Pernambuco no Ar.